Olá, amigo ligado na programação da TVT e você que nos assiste por um dos nossos distribuidores ou pela internet. A gente está começando o programa Brasil Consciência desta semana e hoje a gente vai falar um pouco sobre o futuro e o presente da pesquisa brasileira. O programa Brasil Consciência, como você sabe, é uma realização do SINDICT, o Sindicato dos Servidores Públicos Federais, do INPE, do DCTA, do CEMADEM e da Agência Espacial Brasileira. E como eu ia dizendo, o presente da pesquisa brasileira está nas universidades, como, por exemplo, no curso de pós-graduação do INPE, mestrandos e doutorandos. E tem uma doutoranda do INPE que recebeu prêmio internacional por conta de uma pesquisa realizada no ano passado. E também vamos falar sobre as discussões aqui no plano administrativo para a 5ª Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia. Mais de 200 eventos temáticos regionais sobre o desenvolvimento da ciência no Brasil, preparatórios para a 5ª Conferência, foram realizados. O prazo para enviar os relatórios ao MCTI terminou no último dia 22. E agora esses documentos todos têm que ser compilados para que a gente possa ter um arcabouço de sugestões para ser discutido na 5ª Conferência. Para explicar como é que tudo isso vai se desenrolar, a gente conta mais uma vez com a experiência da pesquisadora Mariana Moura, que esteve à frente, inclusive, da organização de alguns dos eventos aqui em São Paulo. Boa tarde, Mariana. Obrigado por você ter atendido nosso convite mais uma vez. E, bom, como diria Caetano Veloso, quem lê tanta notícia? Como é que vai ser a compilação de tudo isso para que possa ser desenvolvido um debate produtivo na conferência do meio do ano? Bom dia. Oi, Edmund. Um oi para todo mundo que está aí assistindo a gente. É sempre um prazer estar aqui conversando com vocês, e mais especialmente nesse momento de conferência, que é um momento de debate, de discussão, e para a gente colocar, né, os nossos interesses, os interesses das universidades, do Instituto de Pesquisa, né, em debate. Esse é um momento muito vibrante da ciência brasileira e estou muito feliz que esteja movimentando tanta gente. Bom, terminou agora, né, como você falou, o prazo para envio dos relatórios das conferências livres, especialmente, né? Foram feitos vários eventos preparatórios no território, ou seja, eventos estaduais, eventos regionais, que junta, né, os estados de cada região, são 5 eventos regionais de cada região do país. Mas o que mais surpreendeu e positivamente, eu acho que inclusive a própria equipe organizadora, né, da conferência, é a quantidade de conferências livres que foram organizadas pela comunidade acadêmica. Então, assim, as pessoas se organizaram, realizaram conferências livres com os temas que decidiram colocar, claro, dentro do escopo, né, que foi delimitado lá pela comissão organizadora da conferência, mas dos temas mais variados, desde repatriação de talentos, fixação de pesquisadores, até inteligência artificial, ou como as conferências que eu estimulei que fossem realizadas, dos engenheiros pela democracia, que é como que a engenharia pode contribuir para o desenvolvimento da ciência. Então, foram conferências muito, né, distintas e com vários temas muito interessantes, essas conferências livres. Agora, o relatório, aliás, os relatórios, né, eles devem ser analisados pela comissão de relatório, né? A comissão organizadora tem, eu acho que 60 instituições diferentes, né, de vários aspectos diferentes da sociedade, desde comunidade acadêmica até empresários, até sociedade civil, entidades organizadas. E essa comissão organizadora se dividiu em várias subcomissões, né? Tem a subcomissão de programa, tem a subcomissão, né, de organização do evento e tem a subcomissão de relatoria.
E essa subcomissão de relatoria tem diversos membros, vários membros, e eles é que vão ler esse, imagino, né? Porque eu estive lá no Ministério até dezembro do ano passado, então de lá para cá algumas a surpresa das conferências livres aconteceu, então eu imagino que essa comissão vai ler todos os relatórios para propor um documento ao final da Conferência Nacional, que vai ser realizada em junho, né, no início de junho, em Brasília. Vamos aproveitar e dar uma olhadinha em como foi a conferência, por exemplo, no INPE, que discutiu o Programa Espacial Brasileiro. Se a gente comparar, por exemplo, década de 50, década de 60, quando a gente fala de corrida espacial pela primeira vez, com uma forma mais sistemática nos estudos, especialmente de direito espacial, a gente vê duas grandes potências competindo. Hoje são mais de 80 países com programas espaciais disputando esses espaços limitados e esses recursos limitados. Além disso, antes, a gente via essencialmente atores estatais nesse cenário. E hoje, cada vez mais, e isso já foi abordado, eu estava aqui no painel anterior, isso está muito claro, nós temos hoje atores não estatais também. Temos empresas atuando e com cada vez maior importância na área espacial também. Esse painel, que trata da geopolítica na questão espacial, eu acho que é o core, né? É o que realmente justifica um Estado investir milhões de dólares, países que muitas vezes têm outras prioridades e acabam investindo, porque isso sim justifica, muito mais do que qualquer spin-off, do que qualquer outra coisa, é a questão geopolítica que entra não só defesa propriamente dita, mas soberania, avanço tecnológico e tudo mais, e todo o aspecto disso. Então, acho que o que justifica realmente os altos investimentos estatais está nesse painel aqui agora, mais do que nos outros. Os outros também, mas esse muito mais. Eu acho que aqui é o coração da coisa. Mas é um mundo novo, é um mundo novo que eu acho que está essa questão da geopolítica e dessa polaridade do mundo, além das megas constelações, mas a gente vai ver uma corrida espacial para a Lua e assim a gente não estamos indo nem de carona ainda. A gente simplesmente acabou de receber a notícia, caímos na real, ou seja, o fato que agora isso está pelo menos sendo falado por MRE, INPE, AIB, já é um bom caminho. Tem iniciativas, digamos, para a gente poder dizer que temos alguns projetos, mas é algo que o Brasil realmente, o setor espacial brasileiro, precisa se atentar, porque eu acho que daqui a uma década muita coisa vai mudar e já que é para estar do lado dos que são players, para não virar playground, a gente tem que começar a pensar melhor como é que a gente vai ser player nessa corrida espacial. O mundo será multilateral, não será mais nós e eles do lado de cá, Ocidente e Oriente, não será mais assim, será multilateral. E apontava-se ali a Índia. Agora, veja, a Índia fez uma ação política relevante, foi, se não o segundo ou terceiro país a congratular a presidência reeleita de um país da Rússia, quando vários países demoraram para sinalizar, já dando um sinal de... Então, a Índia está dando uma sinalização internacional muito interessante do ponto de vista da balança política. É outro player, vou trazer para o espaço, é outro player espacial, que era amigo do Brasil. Será que não está na hora da gente... uma provocação bem séria, tá? Eu sei que não tenho resposta para isso e não quero dizer que precisamos nos unir com A ou B. E não espero uma resposta, principalmente da Maitê, que é do Itamaraty, é extremamente polida e não vai nunca dizer que deveríamos ir para A ou B, apesar de pensar em alguma forma, certamente, porque é uma mulher absolutamente inteligente. Mas não está na hora da gente pensar? Vamos ou não vamos? A Argentina já claramente disse, estamos com os Estados Unidos e acabou, nós vamos com vocês até abraçado, até onde der. A China falou, estamos com a Rússia e ponto. A Índia está dando um sinal aí. E se nós perdemos a cooperação com a Índia, aí fica difícil. O Brasil, não, eu quero fazer com a China um satélite. Beleza, quando tu quer comprar para a China, não pode botar o meu chip, o meu não sei o quê, o meu não sei o quê, o meu não sei o quê. Aí você fala, não, eu vou cooperar então com os Estados Unidos. Não, veja bem, coopera com os Estados Unidos, mas o lançador nem tanto.
Somos amigos da Alemanha, mas na hora de eu vender para você pode, quando vende para mim, não. Veja bem, a resina não. Então é complicado essa posição de querer ser amigo de todo mundo e não ser amigo de ninguém. Isso vale para o setor espacial também. Doutora Mariana, a gente, assim, vou dar uma opinião de leigo, né? A impressão que a gente tem é que a comunidade acadêmica, muito engajada naquilo que produz, estava ansiosa para poder dizer, olha, estamos aqui, estamos produzindo e tudo mais. E aí essas conferências livres, regionais, locais, acabam sendo também um espaço de desabafo sobre projetos, sobre iniciativas que se tem desejo de viabilizar. Do ponto de vista prático, para quem nunca participou e quem nunca teve informações sobre essa conferência, até porque faz bastante tempo que foi realizada a última, qual que é o efeito prático disso para o planejamento da execução orçamentária da União, dos estados e dos municípios no investimento da ciência? Olha, o resultado das conferências anteriores, né, produziu a política de ciência e tecnologia que a gente tem hoje, com vários problemas, com várias dificuldades, mas objetivamente, né, a primeira conferência, lá na década de 80, aconteceu junto com a criação do Ministério da Ciência e Tecnologia, a segunda conferência, com a criação dos fundos setoriais, discutiu a organização, né, como seria a governança, inclusive, do FNDCT, né, a terceira, quer dizer, essas conferências discutiram muito mais do que isso, mas assim, o resultado mais prático e objetivo da terceira e da quarta conferência foi a criação de programas vinculados à inovação nas empresas e inovação para o desenvolvimento social. Então, não é uma ligação direta, porque eu vou dar o exemplo da quarta conferência. A quarta conferência produziu a Estratégia Nacional de Ciência e Tecnologia. Só que a quarta conferência aconteceu em 2010 e a estratégia foi publicada em 2016. E existem críticas, inclusive, à estratégia, né, que talvez não tenha incluído tudo que foi discutido na conferência de 2010, mas ainda assim é um documento. Esse não é um documento jurídico, é um documento produzido pela comunidade acadêmica e pelo governo, né, porque foi produzido pelo governo, e a estratégia nacional fundamentou o planejamento do Ministério de Ciência e Tecnologia o ano passado, por exemplo. Mas aí isso é uma escolha do dirigente, porque durante o governo Bolsonaro não só não foi utilizada a estratégia nacional para definir a política do Ministério, como existiram muitas auditorias de órgãos de controle indicando isso, dizendo que a estratégia tinha que ser utilizada no planejamento. E aí, o ano passado, a gente trouxe a estratégia de 2016 para dentro do PPA do Ministério. Agora, como que vai ser feito agora? Eu não sei. A minha sugestão é o PPA do Ministério precisa ser rediscutido à luz da Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia, né? Trazer essa discussão que está acontecendo em todos os estados. Esse ano, a expectativa é que todos os estados façam uma conferência estadual. Muitos municípios fizeram conferência, né, focada na ciência e tecnologia do município. Eu participei, por exemplo, na de São Carlos, que o secretário de Ciência e Tecnologia, o Tom Dizzi, foi presidente do CNPq, produziu um documento voltado para o desenvolvimento do município e da região do entorno de São Carlos. Então, é possível fazer muita coisa a partir desses debates, dessas discussões. A expectativa principal é que saia um documento dessa conferência e que esse documento fundamente a próxima Estratégia Nacional de Ciência e Tecnologia, uma vez que a que foi publicada em 2016 venceu o ano passado. Então, não é um documento jurídico vinculante obrigatório, mas que é um documento que deveria nortear a política do Ministério pelos próximos anos. Muito bem, e sobre essa conferência especificamente que a senhora incentivou a realização dos engenheiros pela democracia, o que aconteceu de mais interessante, o que a senhora imagina que possa ser retirado dali
como parte da política nacional para o setor? Olha, a engenharia é uma área que é fundamental para o desenvolvimento de todas as tecnologias que a gente produz a partir da pesquisa científica, né? Então, eu acho que trazer os engenheiros brasileiros de volta para esse debate do desenvolvimento científico do país, do desenvolvimento de inovações, é fundamental. Durante a pandemia, a gente viu as grandes contribuições que as universidades deram, né, para o combate à Covid-19, mas as escolas de engenharia produziram também muita coisa interessante nesse período. A Politécnica da USP produziu um respirador, né, mais barato, com baixo custo e tal. Então, as engenharias têm essa capacidade, todas as engenharias têm essa capacidade de contribuir para o desenvolvimento da tecnologia. Outras que eu estimulei, indiquei para que fossem realizadas, a conferência que foi organizada pela Associação dos Pesquisadores Científicos do Estado de São Paulo para discutir o papel dos institutos de pesquisa no sistema nacional e estadual de ciência e tecnologia, que também foi excelente, fez um debate sobre o histórico dos institutos especializados de pesquisa, as unidades de pesquisa, né? A gente foi discutido, inclusive, como incorporar esses institutos históricos para o país, muitos deles criados no final do século XIX, que contribuíram muito para o desenvolvimento, como trazer de volta e estimular esse papel de contribuição para o desenvolvimento de inovações dos institutos especializados de pesquisa, como o INPE, por exemplo, né? Outra conferência que essa eu ajudei a organizar foi organizada pelo Sou Ciência. Essas foram todas conferências livres. A conferência organizada pelo Sou Ciência, que é o centro de pesquisa do qual eu faço parte, que discutiu disseminação de ciência e tecnologia, popularização da ciência, combate às fake news. A gente trouxe o deputado Orlando Silva para falar sobre, né, a lei das fake news, a gente trouxe o professor Sérgio Amadeu para falar sobre a pesquisa sobre algoritmos e redes sociais e como que se dissemina as informações falsas, né, nas redes sociais. Então, foi um dia, e no outro dia a gente discutiu como ouvir a sociedade no processo de formulação da política de ciência e tecnologia, e a gente contou com a participação do secretário nacional de desenvolvimento social do Ministério de Ciência e Tecnologia, Inácio Arruda. Foi também um debate excelente. Eu tive que acompanhar duas conferências ao mesmo tempo, porque a conferência do Sou foi exatamente ao mesmo tempo que a conferência da PQC, então eu fiquei lá ouvindo as duas ao mesmo tempo, participando, tentando contribuir, mas tem sido um processo muito interessante. Eu acho que o mais interessante dessa conferência do Sou foi colocar os movimentos sociais na mesa de debate para dizer o que a sociedade espera da ciência. Porque essa é uma questão que eu senti falta, tenho sentido falta nas conferências. Apontei isso, inclusive, aqui na conferência do Estado de São Paulo, a necessidade da gente trazer a sociedade para a mesa, não é só para a plateia. Convidar para participar, estar na plateia é legal, importante, interessante, mas trazer a sociedade para a mesa, trazer os empresários, trazer as comunidades quilombolas, trazer o MST, trazer o movimento sem teto, trazer as pessoas para que a gente consiga entender quais são as demandas da sociedade. Não tô, eu pessoalmente circulo muito, então eu converso com todas essas instituições, ou com membros dessas instituições, mas a ciência ciência brasileira nos últimos 40 anos ficou muito fechada dentro de si mesma e teve um diálogo restrito com a sociedade. Então, para entender quais são as demandas sociais e de que forma que a minha pesquisa ou a sua pesquisa pode contribuir, né, para apontando soluções para dilemas sociais, a gente precisa ouvir
e essas pessoas precisam participar desse processo. Então, a gente, infelizmente, poucas das conferências tiveram essa abertura para trazer a sociedade para a mesa, para discutir o que a sociedade espera da ciência. A gente enfrentou momentos muito difíceis de negacionismo nos últimos anos, e essa não é uma responsabilidade de um ou de outro, é de todos nós, para que todos nós possamos ajudar a encontrar soluções, né? Ou diminuir a disseminação de fake news, ou diminuir o negacionismo, diminuir o desconhecimento sobre os métodos científicos. A gente precisa conversar. Então, eu acho que aí vale uma crítica construtiva para a organização das conferências, que é a gente precisa trazer a sociedade para a mesa. Por falar em sociedade e sobre o Sou Ciência, a gente entrevistou recentemente, não vou me lembrar aqui exatamente o número do programa, mas não faz muito tempo, entrevistamos a presidente do Instituto Sou Ciência, da entidade Sou Ciência, a ex-reitora da Unifesp, Soraya Ismaili, sobre a queda nos investimentos nas universidades públicas durante a gestão Bolsonaro. Dados apontavam ali perto de 90% dos recursos para investimentos novos nas universidades haviam sido cortados. Isso era um cenário tenebroso daquele período. Mas nesse momento em que estão acontecendo as conferências, o país enfrenta praticamente uma greve geral entre professores das universidades. Como é que é para a comunidade acadêmica estar discutindo o futuro num momento em que se discute o presente por melhores salários e melhores condições de trabalho? Olha, Edmond, uma das conferências livres que eu participei foi organizada pela Associação de Pós-Graduandos da Universidade de São Paulo, da USP, e eles me pediram para falar sobre os impactos do déficit zero sobre a ciência brasileira. A ideia de que a gente precisa chegar num superávit primário ou num déficit primário zero, é uma ideia que tem um impacto muito grande nos investimentos de ciência e tecnologia e nos investimentos na educação. Agora, por exemplo, está se discutindo no governo acabar com a constitucionalidade dos repasses para a saúde, né? O percentual mínimo de constitucional para os repasses da saúde. Isso é um erro, não só um erro, como é criminoso. E para a ciência e tecnologia, isso tem um impacto grande, já tem um impacto. Eu mostrei, eu coloquei, trouxe dados lá para essa conferência livre da PG, demonstrando que do ano passado para cá, a gente teve uma queda nos repasses para o CNPq, por exemplo. É uma queda pequena, mas ela existe. Como é que a gente vai ampliar o número de bolsas? Como é que a gente vai ampliar os investimentos para as universidades? Como é que a gente vai ampliar o custeio, né? Melhorar a infraestrutura das universidades sem que a gente consiga aumentar o repasse para custeio, né? Para salário, aumentar o salário dos professores pesquisadores do Brasil. Então, esse é um problema muito sério que a gente precisa discutir, inclusive na conferência, né? A gente vai precisar fazer esse debate. A gente tem exigido, tem pedido mais investimentos, e no momento em que a gente consegue garantir o repasse integral do FNDCT, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que a gente conseguiu ano passado, depois de muita luta, Congresso aprovando, Bolsonaro vetando, Congresso derrubando o veto, e o ano passado a gente conseguiu que fosse autorizada a execução integral do FNDCT, metade do fundo, 50% do fundo, teve que ir para recursos reembolsáveis, para financiamento, porque não entra no orçamento de custeio da máquina pública, entendeu? Então, a gente tem esse dinheiro, tem mais dinheiro ainda do que esse 50% da FNDCT, porque tem uma parte, teve um saldo ano passado de 18 bilhões de reais, segundo
né? O professor Pacheco, que é da FAPESP, que levantou essas informações. Então, esse recurso para empréstimo, para inovação, existe. Agora, a gente tem um dinheiro que é arrecadado para o desenvolvimento científico e a gente tem que abrir mão de metade dele para colocar para empréstimo, para financiamento, para subvenção, porque existe um limite orçamentário, imposto, autoimposto, veja só que absurdo, ele foi autoimposto, o próprio governo propôs isso, imposto pelo arcabouço fiscal. Então, a gente tem o recurso, mas não pode colocar, isso é uma contradição. Infelizmente esse é o dilema. A gente aguarda a cena dos próximos capítulos, devem acontecer no meio desse ano e a gente continua acompanhando tudo que envolve aí a 5ª Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia. Muito obrigado mais uma vez à pesquisadora Mariana Moura pela presença aqui no nosso programa e a gente vai para um rápido intervalo e volta na sequência com a pesquisa da doutoranda do INPE, que ganhou prêmio nos Estados Unidos sobre baterias. Um instante só, não sai daí. Estamos de volta agora para conhecer a pesquisa da doutoranda Camila Alves Scânio, na verdade, doutora formada no último mês de março no curso de Engenharia Espacial do INPE. Para conhecer o trabalho dela, a gente veio até o INPE em um dos prédios dos laboratórios associados. Camila, conta um pouco pra gente dessa sua trajetória acadêmica, né? Qual que é a sua graduação e como que você veio parar aqui no curso de pós-graduação do INPE? Eu sou graduada pela Centro Universitário de Belo Horizonte, sou engenheira química e desde a minha graduação eu sempre fui apaixonada por pesquisa. Eu ingressei em programas de iniciação científica quando eu estava na faculdade. E quando eu terminei a faculdade, eu queria continuar buscando essa área de pesquisa. Então, eu apliquei para diversos programas de pós-graduação, apliquei na Unicamp, no Instituto Militar de Engenharia e apliquei aqui no INPE, porque a questão de trabalhar com coisas aeroespaciais também sempre me chamou a atenção. E eu apliquei para a vaga aqui no INPE e fui aceita pelo Dr. Corá e foi assim que eu dei início ao meu doutorado aqui no INPE. Eu sou aluna de doutorado direto, eu não fiz o mestrado, então eu ingressei como aluna de doutorado direto devido às experiências que eu tive na graduação com iniciação científica, ter já essa experiência em trabalhar com experimentos, laboratório e tudo mais, me proporcionou poder ter essa transição direta da graduação para o doutorado. A Camila era uma das alunas de doutorado no curso de pós-graduação em Engenharia Espacial do INPE e parte do curso foi realizada nos Estados Unidos no chamado Doutorado Sanduíche. Foi durante este período, no ano passado, que a Camila apresentou seu trabalho em um congresso mundial sobre fabricação de baterias e acabou levando um prêmio por conta da grande inovação que seu projeto pode produzir. Agora, descreve pra gente, por gentileza, que estudo foi esse que você desenvolveu durante o doutorado e por que você decidiu por essa atividade específica? Quando a gente pensa, por exemplo, em dispositivos de armazenamento de energia, que foi um dos temas do meu doutorado, é um tema muito relevante, porque a gente está no momento atual, que é o momento de transição para uma matriz energética mais sustentável. Então, você buscar dispositivos que sejam capazes de acompanhar toda essa transição é muito importante. E o meu doutorado ele focou muito na bateria chumbo-ácido. É uma bateria extremamente segura, é uma bateria que tem um processo de produção bem estabelecido e é uma bateria que os diversos pesquisadores ao redor do mundo têm tentado evoluir para uma bateria mais moderna. Então, essa foi a proposta do meu doutorado, tentar modificar essa bateria para uma bateria mais moderna e a forma como os pesquisadores têm feito isso é através da adição de materiais de carbono na placa negativa dessa bateria. Porque quando a gente pensa, por exemplo, em aplicar essa bateria num veículo elétrico, num veículo híbrido, a gente tem a falha dessa bateria devido a um problema de sulfatação que ocorre na placa negativa. Então, como forma de contornar isso,
tem sido estudada essa adição, uma adição extra de carbono na placa negativa, e quando eu digo extra é porque o carbono ele já é adicionado usualmente na placa negativa da bateria. E agora poder adicionar uma quantidade maior para poder evitar esse processo de sulfatação da placa negativa da bateria e permitir que essa bateria seja utilizada além das aplicações tradicionais é bem importante. Quais são as aplicações tradicionais dessa bateria e o que a senhora imagina que possa ser aplicado com essa evolução tecnológica? As aplicações tradicionais nos nossos veículos tradicionais, e a gente pode aplicar essa bateria para veículo elétrico e híbrido. Seria um grande avanço ter essa bateria moderna de carbono para aplicar em veículo elétrico e híbrido. Só que, assim, voltando um pouco para o meu doutorado, o que aconteceu em tudo isso é que quando a gente tem essa adição de carbono, essa quantidade extra de carbono na bateria, a gente desencadeia outro problema, que é o problema de evolução de hidrogênio. E foi aí que entrou o meu projeto de doutorado, tentar solucionar esse problema, que é a evolução de hidrogênio dos materiais de carbono, quando eles são adicionados de uma maneira maior na bateria, para poder melhorar seu desempenho e permitir essas novas aplicações. E o estudo que a senhora conduziu chegou a que conclusão? Esse controle do hidrogênio proporciona o quê? A bateria vai ter mais vida útil, mais carga? O que vai acontecer? Então, ter controle do hidrogênio, a gente desenvolveu um compósito, que é um compósito de polianilina e chumbo. Esse compósito, quando ele inibe a reação de evolução de hidrogênio, e isso permite que a gente consiga colocar essa quantidade extra de carbono, essa quantidade maior de carbono na bateria. Isso tem como principal benefício melhorar o ciclo de vida da bateria, melhorar, por exemplo, a taxa de recargabilidade, aceitação de carga, a gente diminui os efeitos da sulfatação e a gente consegue utilizar a bateria, por exemplo, em um regime que os veículos elétricos e híbridos eles operam. Então, poder utilizar essa grande quantidade e agora com o benefício de não ter esse problema de evolução de hidrogênio, é uma descoberta bem interessante, que vai abrir muitas portas de aplicação dessa bateria e de modificações dessa bateria para dispositivos mais modernos. E como que foi a inscrição desse trabalho no torneio no qual a senhora acabou premiada, né, pelo projeto? Eu tive a oportunidade de fazer um doutorado sanduíche pela minha bolsa. Minha bolsa ela é financiada pela FAPESP. Eu tive a oportunidade de fazer esse doutorado sanduíche pela FAPESP nos Estados Unidos. E com o intuito até de testar o material que foi produzido aqui no INPE como um protótipo real de bateria, porque todos os testes que a gente desenvolveu aqui no Instituto, utilizando, por exemplo, esse potenciostato, era em escala laboratorial. Então, a ideia do meu sanduíche era testar isso em condições reais de operação da bateria e ver como que o nosso compósito desenvolvido aqui iria se comportar. Então, foi para isso que eu busquei fazer o doutorado sanduíche. Durante esse período do meu doutorado sanduíche, a minha orientadora do exterior, ela me falou dessa conferência que teria, que é o Battery Council International. É uma das principais conferências de bateria chumbo-ácido do mundo. Inclusive, esse ano foi a edição de 100 anos dessa conferência. E foi uma conferência muito interessante, porque, diferentemente das conferências que a gente está acostumado a ir, a gente que é mais acadêmico, essa conferência ela reuniu tanto pessoas da indústria quanto pessoas da academia. Então, assim, permitiu uma troca de conhecimento acadêmico e industrial. E eu apresentei esse trabalho, que era o trabalho sobre esse compósito que a gente desenvolveu com baixa atividade de evolução de hidrogênio, e chamou muita atenção, tanto do pessoal da indústria quanto do pessoal da academia. Então, eu ganhei o prêmio de melhor trabalho do Congresso e também eu ganhei o prêmio de mulheres na indústria de bateria, mulheres no campo mundial de baterias chumbo-ácido. Então, assim, foi bem gratificante ter o trabalho reconhecido, um trabalho que foi desenvolvido totalmente aqui no Brasil, ser reconhecido internacionalmente. Isso, assim, eu acho que é sensacional, que é extremamente relevante para poder até mostra que, assim, as pesquisas que são desenvolvidas no Brasil são de extrema qualidade e relevância. E ter isso mostrado em forma de premiação internacional é extremamente importante, é extremamente legal.
a gente obteve, os resultados dos testes na célula, no protótipo de bateria que eu construí, mostraram que esse compósito, que é o compósito de fibra de carbono com polianilina, ele poderia ser utilizado como grade negativa da bateria chumbo-ácido, sem que o processo de revolução de hidrogênio representasse um problema, e isso teve como benefício redução de 95% do peso da grade de chumbo da bateria, porque a grade da bateria, que foi substituída pela fibra de carbono, era uma grade de chumbo, que tem um peso maior. Então, substituir por um material mais leve, a gente conseguiu uma redução de peso imensa na bateria, que pode abrir ainda mais possibilidades de utilização desse dispositivo. Então, foi uma experiência muito engrandecedora, poder trabalhar e ver isso funcionando em tempo real, em como realmente funciona a bateria chumbo-ácido. Você saiu daqui sabendo que você ia conseguir fazer esse teste? Você já sabia que tinha o equipamento, já tinha o laboratório? Eu vou para lá para isso. Eu saí com essa intenção de ir e fazer isso lá, só que durante o processo eu tive alguns problemas, porque eu não seria possível fazer na universidade como eu havia... não seria possível fazer na universidade como havia sido definido, então eu tive que buscar outras alternativas de outros lugares que eu poderia construir o protótipo de bateria, porque é uma coisa muito específica. Então eu tive a oportunidade de fazer esse protótipo numa empresa de bateria dos Estados Unidos que chama Crown Battery. Eu consegui fazer toda a construção do protótipo, desde a confecção das células eletroquímicas até a montagem e os testes de desempenho. Então foi muito interessante ter esse contato com a indústria também, para poder ver como que é o funcionamento real, tanto de operação da bateria, bem como da confecção da bateria. E poder também confeccionar minha célula de bateria de 2 volts, que era uma célula bem pequena. O tamanho da minha célula era 4 centímetros quadrados, então era uma célula bem pequenininha, um protótipo bem pequeno, mas que foi possível testar. E eu acho que é muito interessante quando a gente tem essa parceria universidade e indústria, porque a gente consegue aplicar todo esse conhecimento e toda essa tecnologia que a gente está desenvolvendo nos institutos de pesquisa nas indústrias, o que engrandece bastante, né, tanto o processo produtivo quanto a melhora dos materiais e dos produtos também. Tem um aspecto que você falou pra gente em off aqui sobre a diferença na infraestrutura. Conta como é que era, diferente lá nos Estados Unidos, é melhor ou é pior do que aqui no INPE? É bem interessante, porque quando eu recebi a bolsa, eu fui com uma expectativa muito alta, né, em questão de equipamentos, de laboratório e tudo mais. E eu tive um choque muito grande, porque a infraestrutura que a gente tem aqui no INPE é sensacional. A gente conta com uma infraestrutura que a gente tem microscópio eletrônico de varredura de alta resolução. A gente trabalha agora com o Rama in situ, que é uma técnica que proporciona a gente ver, por exemplo, se eu for pensar na minha bateria, a gente consegue ver a transição do meu material em tempo real de operação da bateria, a gente consegue analisar como o meu material muda com a bateria sofrendo processo de carga e descarga. E quando eu fui para os Estados Unidos, eu esperava algo maior do que isso, mas o que eu encontrei nessa universidade que eu fui foram equipamentos não tão tecnológicos quanto o que a gente possui aqui no Brasil. Isso foi um choque muito grande. Como é que foi esse relacionamento com a parte industrial norte-americana? Você frequentava a fábrica? Você orientava os executores do projeto? Como é que foi essa experiência para você? Foi muito legal trabalhar lá, porque o pessoal, eles são muito acolhedores. Então, assim, se eu tinha alguma dúvida, se eu tinha alguma coisa, eles estavam sempre disponíveis para poder me ajudar e sanar minhas dúvidas. E toda essa parte eu desenvolvi sozinha, não tinha alguém que orientava ou alguém que trabalhava junto comigo. Eu desenvolvi toda essa parte sozinha, desde a construção do protótipo até os testes finais. A manufatura toda de teste foi você que fez? Isso, exatamente. Toda a manufatura de testes e construção do protótipo foi eu que fiz. Não tinha construído nada na minha vida desse tipo, então assim, foi muito desafiador aprender como fazer isso e eu voltei com uma bagagem muito grande. E como é que foi? Como é que você estava lá e aí foi anunciado a sua premiação? E aí depois você teve que dar uma palestra em inglês. Obviamente você tinha morado lá, tinha a prática da língua, mas como é que foi fazer isso
num evento, num congresso tão importante? Ah, foi bem desafiador, porque assim, falar da palestra em português já é um pouco assim, deixa a gente um pouco nervoso, e em inglês mais ainda. E foi muito engraçado porque, assim, a gente nunca espera que vai ganhar um prêmio. E daí, quando foi anunciado, os ganhadores eles foram anunciados no telão da área principal da conferência, e quando eu vi meu nome, eu falei, nossa, que legal, né? Eu fiquei muito feliz. Só que o que eu recebi para esse prêmio, em vez de às vezes a gente recebe um certificado ou alguma coisa, para mim, o que eu deveria fazer em relação ao prêmio era dar essa palestra para todo mundo. Então eu falei, nossa, que prêmio de grego, né? Porque a gente eu vou ter que dar uma palestra em inglês para todo mundo. Assim, eu fiquei muito nervosa no início, fiquei bem nervosa, mas eu não sei, eu acho que depois você vai tomando mais confiança, você vai ficando mais tranquilo, mas ainda assim eu fiquei um pouco nervosa. E quando eu recebi o outro prêmio, porque foram 2 prêmios, quando eu recebi o outro prêmio, eu tive que também dar uma mini palestra explicando sobre o meu projeto para todo mundo, porque esse prêmio ele era para mulheres no campo de bateria, então era um público mais limitado, né, voltado para as mulheres dessa área. E eu tive que dar uma palestra explicando, e todo mundo riu no início, porque a primeira frase que eu comecei é, gente, eu sou tímida. Então, todo mundo já começou a dar risada, mas assim, eu vi que o clima estava bem legal, o pessoal era bem amigável, então no final deu tudo certo. Você tem algum sentimento especial com relação a isso? Quer dizer, você foi lá dar uma palestra para incentivar outras mulheres nesse campo de pesquisa sobre baterias, né? Você tem algum sentimento com relação a isso, de ser uma representante mulher tão jovem nesse mercado? Nossa, é sensacional, eu acho que é um sentimento que eu não consigo explicar, e também é uma responsabilidade muito grande, porque a gente conseguir mostrar o nosso valor, tanto na área acadêmica quanto na área industrial, e ter todo esse reconhecimento é muito importante, Eu acho que é um sentimento que eu não consigo traduzir em palavras, honestamente. É uma coisa que eu acho que é muito relevante, ter esse reconhecimento de nós mulheres que trabalhamos duro, estamos sempre, tanto não na área acadêmica, mas industrial, é bem interessante, é um sentimento muito bom. Bom, e agora? Você terminou o doutorado agora em março de 2024. Quais são os próximos passos que você está planejando aí para a sua carreira? Eu terminei o doutorado e agora eu estou em busca de oportunidades. Estou em busca de aberta a oportunidades na área acadêmica, na área industrial. E eu não sei, tentar sempre... Eu gosto muito da área acadêmica, então eu tenho essa coisinha, o meu orientador até brinca comigo que é tipo uma cosquinha que os pesquisadores têm de tentar sempre estar buscando soluções que sejam inovadoras, que possa agregar para a sociedade de alguma maneira. Então, assim, quando eu penso nisso, quando eu penso na área da pesquisa, é uma coisa que até assim, meio que aquece meu coração. Então, eu sempre busco fazer algo que seja bom, que tenha um retorno para a sociedade. Eu acho que a área acadêmica, a área de pesquisa pode me proporcionar isso, tanto também a área industrial também, porque a gente vê soluções práticas. Então, eu estou aberta a todo tipo de oportunidade. A gente está num momento em que o CNPq lançou um programa para tentar repatriar cérebros, né, trazer pesquisadores que estão no exterior de volta para o Brasil. Você, como recém-formada, você iria para o exterior se chegar uma boa proposta para continuar a sua pesquisa, por exemplo? Eu acredito que eu iria sim. Se eu tivesse uma oportunidade bacana de ir para o exterior, eu acredito que eu iria, mas eu também acho que mais importante do que ir para o exterior, eu acredito que seria importante eles desenvolverem oportunidades para que os pesquisadores continuem no Brasil. E todo esse cérebro, todo esse conhecimento que a gente adquire aqui nas instituições brasileiras possa ser utilizado de uma maneira de volta para a sociedade brasileira. Então, eu acho que deveria ter esse investimento maior, tanto em pesquisa e desenvolvimento, muito legal que o CNPq está fazendo, para poder a gente trazer de volta todo esse retorno para a sociedade aqui no Brasil. Então, eu acho bem interessante. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e, na sequência, você tem informações sobre os minicursos disponibilizados pela Agência Espacial Brasileira. É um instante só, não saia daí. Muito bem, amigo do programa Brasil Consciência. E para você que tem interesse em conhecer mais sobre a área espacial, é um aspirante a cientista, astronauta, ou
um entusiasta do setor espacial, a Agência Espacial Brasileira disponibilizou, na oportunidade do aniversário que nós divulgamos aqui no programa Brasil Consciência no mês passado, uma série de mini cursos para você aprender mais sobre o setor espacial. O programa EB Escola abriu novas turmas para os cursos de nanosatélite, foguetes, geopolítica aeroespacial, cientista cidadão e professor Globe. Além disso, foram abertos 2 novos cursos, o mini curso de programação de jogos em Python e a introdução à maturidade tecnológica e suas métricas. No curso de introdução aos nanosatélites, o objetivo seria introduzir conceitos e métodos de planejamento, construção, lançamento e operação de um pequeno satélite com foco nos CubeSats. A capacitação é uma parceria da AEB com a Universidade Federal de São Carlos. O curso Um Voo pelo Universo dos Foguetes, Teoria e Prática tem o objetivo de disseminar conceitos de astronáutica e introduzir essa temática para professores e estudantes da educação básica, além de entusiastas do setor espacial. A capacitação é uma parceria da EB com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. No curso introdutório à Geopolítica Espacial, o objetivo é proporcionar uma compreensão básica sobre os elementos construtivos da geopolítica que levam à valorização do programa espacial brasileiro. Além disso, o aluno vai reconhecer a relevância da geopolítica espacial no desenvolvimento de competências para o setor e na popularização da ciência. O curso de Cidadão Globe tem foco nos 4 protocolos presentes no aplicativo de coleta de dados do programa Globe, que são nuvem, mapeador do habitat de mosquitos, cobertura de solo e árvores. Há também materiais complementares e discussões a respeito da pesquisa científica. O curso Professor Globe é destinado a professores, pesquisadores e educadores interessados em aprender e aplicar o programa Globe nas salas de aula ou em ambientes de ensino para contribuir com a disseminação da educação ambiental e científica nas instituições escolares de todo o Brasil. O mini curso de programação de jogos em Python visa disseminar o aprendizado sobre desenvolvimento de jogos. Ao longo do curso serão trabalhadas as seguintes temáticas: informações sobre jogos Python e PyCharm, criação do plano de fundo background, cenários, criação de objetos, movimentação de objetos, colisões e game over. Além disso, o aluno poderá, a seu critério, realizar um desafio para testar seus conhecimentos. O minicurso apresenta uma carga horária total de 12 horas e, por se tratar de uma atividade assíncrona, o aluno terá flexibilidade para assistir os vídeos, estruturar os materiais e realizar suas tarefas dentro do prazo definido. A capacitação é uma parceria da EB com o Instituto Tecnológico Aeronáutico, o ITA. Este último curso busca introduzir conceitos como tecnologia, inovação, pesquisa científica, desenvolvimento, risco e evolução tecnológica, apresentar métricas que permitem caracterizar e avaliar maturidade de tecnologias presentes em sistemas simples ou complexos, introduzir o conceito de classificação tecnológica, apresentar o conceito de decomposição analítica de produto e avaliação de maturidade por meio do software Imatec, desenvolvido pela AEB. E para falar sobre esse assunto, a gente está aqui com a Aline Veloso, que é lá da Coordenação de Desenvolvimento de Competências e Tecnologia da AEB, a CDT. Muito boa tarde, Aline, obrigado por você ter atendido ao nosso convite. Explica para a gente por que vocês criaram esses cursos e a quem que eles se destinam, qual que é o público-alvo de vocês? Boa tarde a todos, espectadores. Obrigada pelo convite para estar aqui conversando com vocês sobre as ações do programa EB Escola. O programa EB Escola ela lançou a plataforma virtual EB Escola Virtual para divulgar cursos na área espacial com diversas temáticas vinculadas ao tema espaço, né? E a gente lançou, né, no começo do ano, né, na verdade em março, né,
É uma série de cursos com turmas abertas que vão as inscrições até maio, até 30 de maio, e para ser realizados até 2 meses para realizar esses cursos. São cursos diversos, com públicos diversos. Então, a gente tem um curso sobre foguetes para professores e estudantes da educação. Tem alguma taxa de inscrição? Até quando as pessoas podem se inscrever? Tá totalmente gratuito, só precisa fazer cadastro na plataforma. Para a realização dessas turmas, são 7 cursos abertos agora dentro da plataforma. Vocês têm até 30 de maio para fazer a inscrição. Após a inscrição, são até 2 meses para finalizar o curso. E tem cargas diversas também. Tem curso de 4 horas e tem curso de 20, 30 horas. Muito bem. E a pessoa que faz o curso, ela recebe algum tipo de certificado? Isso pode ser usado, por exemplo, para contagem de atividades complementares na universidade? Sim, sim. Eles recebem um certificado da Agência Espacial Brasileira e pode ser utilizado tanto para contagem de pontos na universidade, entrevista de emprego e outras utilizações que pode ter com certificação. Muito bem, a gente agradece a participação da AEB mais uma vez, o atendimento aqui no nosso programa. Muito obrigado pela paciência desculpa. Muito obrigado pela paciência e pelas informações prestadas aqui, viu? Ok. Só queria acrescentar que os cursos, muitos são produzidos com parcerias. Então, a gente tem parceria tanto com universidades, como institutos de pesquisa, que nos apoiam na produção desse conteúdo. Tá certo. Muito obrigado, Aline Veloso, coordenadora lá da área de cursos da Agência Espacial Brasileira. A sonda espacial Voyager 1 está enviando dados de volta à Terra pela primeira vez em 5 meses, após engenheiros da NASA conseguirem uma solução criativa para corrigir um problema de comunicação a bordo da espaçonave mais distante da humanidade no cosmos. A Voyager 1 está atualmente a cerca de 15 bilhões de quilômetros de distância e, aos 46 anos, apresentou várias peculiaridades e sinais de envelhecimento nos últimos anos. O problema mais recente enfrentado pela Voyager 1 surgiu pela primeira vez em novembro de 2023, quando a unidade de modulação de telemetria do sistema de dados de voo começou a enviar um padrão repetitivo indecifrável de código. Mas desde novembro, o sistema de dados de voo da Voyager 1 estava preso em um loop. Embora a sonda tenha continuado a retransmitir um sinal de rádio estável para sua equipe de controle de missão na Terra nos últimos meses, o sinal não transportava nenhum dado utilizável. A equipe da missão recebeu os primeiros dados coerentes sobre a saúde e o status dos sistemas de engenharia da Voyager 1 em 20 de abril. Embora a equipe ainda esteja analisando as informações, tudo o que viram até agora sugere que a Voyager 1 está saudável e funcionando corretamente. Nas próximas semanas, a equipe continuará realocando outras partes afetadas do software do sistema, incluindo aquelas responsáveis pelo retorno dos valiosos dados científicos que a Voyager 1 está coletando. Projetadas inicialmente para durar 5 anos, a Voyager 1 e sua gêmea, a Voyager 2, lançadas em 1977, são as espaçonaves em operação há mais tempo na história. Sua vida útil excepcionalmente longa significa que ambas as espaçonaves forneceram percepções adicionais sobre o nosso sistema solar e além, após atingirem seus objetivos preliminares de sobrevoar Júpiter, Saturno, Urano e Netuno décadas atrás. As sondas estão atualmente se aventurando por território cósmico desconhecido ao longo dos limites externos do sistema solar. Ambas estão no espaço interestelar e são as únicas espaçonaves a operar além da heliosfera, a bolha de campos magnéticos e partículas do Sol que se estende muito além da órbita de Plutão.
A Voyager 2, que está operando normalmente, viajou mais de 12,6 bilhões de milhas, 20,3 bilhões de quilômetros, do nosso planeta. O programa Brasil Consciência de hoje vai ficando por aqui. Você que quiser conferir os demais programas produzidos pela rádio do CineCT, deve acessar a nossa página no Facebook, que está aí para você na tela neste momento. Você que quiser conferir os demais programas já produzidos pelo Brasil Consciência, tem à disposição o nosso canal ou o próprio canal da TVT. Dúvidas, críticas, sugestões e reclamações, nosso e-mail está sempre disponível para atendê-lo. A gente volta na semana que vem com mais uma atração inédita para vocês. Tchau, gente!